O clique da chave na fechadura ecoou no silêncio do apartamento como um sinal de que algo irreversível estava prestes a acontecer. Quando Miguel, o meu colega de quarto, se virou para mim com os olhos cheios de uma mistura de medo e determinação, percebi que o segredo que eu guardava há tanto tempo ia finalmente vir à tona. Tínhamos acabado de voltar de uma festa com amigos comuns na Baixa de Lisboa, e o ar ainda cheirava a vinho e risos distantes. O apartamento pequeno no bairro Alto, que partilhávamos para dividir as contas altas da cidade, parecia de repente demasiado pequeno para nós dois. João, eu não consigo mais fingir, disse ele, a voz baixa mas firme, enquanto se aproximava. Eu, que tinha vindo de uma pequena vila no Minho para estudar engenharia na universidade, senti o peito apertar. Há meses que notava os olhares dele, os toques acidentais, quando cozinhávamos juntos, e eu próprio lutava com os mesmos sentimentos que me atormentavam desde a adolescência. Eu também sinto o mesmo, respondi, e as palavras saíram como um alívio que eu não esperava. Passámos horas a conversar naquela noite, sentados no sofá velho, contando as nossas histórias. Miguel era de Lisboa, tinha descoberto a sua orientação na escola secundária, mas escondia da família por medo de desilusão, apesar de a cidade ser mais aberta. Eu, com os pais conservadores que esperavam um casamento tradicional e netos, tinha reprimido tudo para não os magoar. Quando o sol começou a nascer sobre os telhados vermelhos da cidade, ele pegou na minha mão e deu um beijo leve na palma. Não foi mais do que isso, um gesto terno que marcava o início de algo novo. Decidimos manter tudo em segredo por enquanto, para proteger as nossas famílias e as nossas vidas cotidianas. Nos dias seguintes, o apartamento transformou-se num refúgio. De manhã, partilhávamos o pequeno almoço em silêncio cúmplice, trocando olhares que diziam mais do que palavras. À tarde, depois das aulas, eu voltava e encontrava-o a preparar o jantar, e falávamos sobre o dia, sobre os professores, sobre os amigos que nada suspeitavam. Mas por dentro, o meu coração batia mais forte. Eu questionava-me, seria isto real? Seria eu capaz de viver assim, escondido, numa cidade que parecia tão livre mas que ainda tinha os seus próprios silêncios? Miguel, mais experiente, acalmava-me com paciência. Não temos pressa, João. Um passo de cada vez. Uma noite, depois de um passeio discreto pelo mirador da Senhora do Monte, onde a vista de Lisboa se estendia como um tapete de luzes, ele parou e disse: "Tu mudaste tudo para mim." Eu respondi com o abraço apertado, sentindo pela primeira vez que não estava sozinho. O medo ainda lá estava, mas o amor, esse, começava a crescer. Os dias passavam e a nossa rotina ganhava uma nova camada de ternura. Evitávamos toques em público, mas em casa, as conversas prolongavam-se até altas horas. Falávamos do futuro, de sonhos impossíveis como viajar juntos para o Algarve sem olhares alheios. Eu sentia-me a crescer, a entender que o meu coração não era um erro. Mas o mundo lá fora não parava. Uma chamada da minha mãe recordou-me da realidade: "Quando é que trazes uma namorada para casa, filho?" A pergunta ficou a ecoar no meu peito. Miguel viu a minha inquietação e abraçou-me sem dizer nada. Naquela noite, o segredo que ambos ocultávamos transformou-se num laço mais forte, mas também num peso que começava a crescer. A semana seguinte trouxe os primeiros momentos de verdadeira intimidade emocional. Acordávamos cedo para partilhar o café na varanda pequena, olhando o Tejo ao longe, e Miguel contava-me histórias da sua infância em Lisboa, das ruas estreitas onde aprendera a esconder quem era. Eu falava do Minho, das festas da aldeia onde fingia interesse por raparigas só para não levantar suspeitas. O nosso amor crescia devagar, como as videiras no Douro que eu conhecia tão bem. Um sábado, decidimos arriscar um primeiro encontro verdadeiro, mas escondido. Fomos até Sintra de comboio, disfarçados de dois amigos em passeio turístico. Caminhámos pelos jardins do Palácio da Pena, as mãos roçando ocasionalmente, os olhares cheios de significado. Ali, entre as árvores antigas e o ar fresco da serra, senti pela primeira vez uma paz profunda. "Isto é o que eu sempre quis", sussurrou Miguel quando nos sentámos num banco isolado. Eu concordei, mas o medo de serem vistos por alguém conhecido não me abandonava. Voltámos a Lisboa ao fim da tarde, cansados mas felizes, e em casa o beijo que trocámos foi mais longo, mais seguro. No entanto, a vida universitária trazia novos desafios. Na faculdade, um amigo comum, o Rodrigo, começou a notar algo. "Vocês dois andam sempre juntos ultimamente", comentou ele um dia depois da aula. Eu ri-me e mudei de assunto, mas por dentro o pânico subia. Miguel, mais calmo, dizia:
Não te preocupes, ele não sabe nada. Mas eu começava a questionar a minha identidade. Seria eu gay ou apenas apaixonado por Miguel? A dúvida consumia-me nas noites em que ele dormia e eu ficava acordado, olhando o teto. Uma chamada da minha mãe agravou tudo. O teu pai está a perguntar por ti. Diz que já é hora de pensares num futuro sério, como a rapariga da terra. Eu desliguei com as mãos a tremer. Miguel viu e puxou-me para um abraço longo. Nós vamos encontrar uma maneira, prometeu ele. Os dias seguintes foram de reflexão profunda. Comecei a ler livros discretos sobre histórias de homens como nós em Portugal, histórias de coragem e de lutas silenciosas. Miguel levou-me a uma exposição discreta no Museu Nacional de Arte Contemporânea, onde obras abstratas pareciam falar diretamente ao nosso coração. Ali, entre as salas vazias, ele disse: Tu estás a crescer, João. Eu vejo isso em ti. O nosso amor tornava-se mais maduro, menos impulsivo. Mas a pressão social começava a pesar. Um colega de trabalho de Miguel, num café perto de casa, comentou casualmente sobre rapazes que vivem juntos demais. O comentário ficou a ecoar. Decidimos então marcar uma conversa séria. Sentados à mesa da cozinha, com o som dos elétricos lá fora, prometemos apoiar-nos mutuamente. Eu senti que estava a transformar-me, de um rapaz assustado de uma vila conservadora para alguém que começava a aceitar o seu coração. O segredo ainda nos protegia, mas o desejo de liberdade crescia. A nossa amizade com outros colegas aprofundava-se também, criando uma rede invisível de apoio sem que eles soubessem o verdadeiro motivo. Lisboa, com as suas ruas inclinadas e o cheiro a pastéis de nata, tornava-se testemunha silenciosa do nosso crescimento. Cada dia era uma escolha, continuar escondidos ou arriscar um pouco mais. E nós escolhíamos o amor, passo a passo. O outono chegou a Lisboa com chuvas suaves e folhas douradas nas árvores do Parque Eduardo VII. O nosso relacionamento ganhava força, mas os mal-entendidos surgiram como nuvens inesperadas. Uma tarde, depois das aulas, encontrei-me com a Ana, uma colega de curso, para estudar um projeto em grupo. Ela era apenas uma amiga, mas Miguel, ao ver-nos a rir no café da faculdade através da janela, interpretou mal. Quando cheguei a casa, ele estava sentado no sofá, os olhos vermelhos. Tu e ela. Parece tão natural, disse ele com a voz embargada. O mal-entendido explodiu num confronto emocional. Eu expliquei, mostrei as mensagens do projeto, mas o ciúme dele revelava o medo profundo de me perder. Eu não quero ser o segredo que te prende, confessou ele. Passámos horas a falar, a chorar mesmo, até que o abraço resolveu tudo. Tu és o único, garanti eu. A reconciliação trouxe-nos mais perto, mas deixou marcas de reflexão. Pouco depois, a minha família anunciou uma visita a Lisboa. Os meus pais e o meu primo Pedro viriam passar o fim de semana para ver como eu estava. O pânico instalou-se. Miguel ajudou-me a preparar o apartamento, escondendo pequenas coisas que pudessem denunciar. Durante a visita, mantive o sorriso, mostrei a cidade, levei-os ao castelo de São Jorge. Mas o meu primo, sempre curioso, notou o olhar que troquei com Miguel ao jantar. Esse teu colega parece muito protetor, comentou ele à noite. Eu desconversei, mas o coração batia acelerado. A mãe perguntou novamente sobre namoradas, e eu respondi com evasivas. Quando eles partiram, o alívio foi enorme, mas o peso ficou. Miguel e eu sentámo-nos no terraço, olhando as luzes da cidade. Eles não sabem, mas eu sinto que estão a aproximar-se da verdade, disse eu. Ele respondeu com um beijo na testa: vamos enfrentar quando for preciso. O incidente com a Ana e a visita familiar aumentaram a tensão interna. Eu comecei a questionar as minhas escolhas, valia a pena esconder-me para proteger a família. Miguel, por sua vez, lidava com a sua própria crise, falando com um terapeuta discretamente sobre o medo de rejeição. A nossa relação evoluía para algo mais maduro, com conversas profundas sobre o futuro. Decidimos fazer uma pequena viagem a Cascais num fim de semana, só nós, para respirar. Lá, junto ao mar, prometemos nunca nos magoarmos com ciúmes tolos. O crescimento era visível. Eu já não era o rapaz tímido do Minho, tornava-me alguém capaz de escolher o amor apesar do medo. Mas a sociedade continuava a pressionar. Olhares em transportes públicos, comentários de amigos sobre solteirões. Cada dia era uma batalha silenciosa. O nosso laço fortalecia-se com cada escolha,
cada conversa honesta. Lisboa testemunhava o nosso amadurecimento, rua a rua, momento a momento. O inverno trouxe o ponto de viragem mais doloroso. O primo Pedro, de regresso a Lisboa por motivos de trabalho, ficou conosco uns dias. Uma noite, encontrou uma mensagem minha no telemóvel esquecido na mesa. O conteúdo era inocente, mas suficiente para ele ligar os pontos. No dia seguinte, ligou à minha mãe e o rumor espalhou-se como fogo na palha seca da família. A chamada chegou à noite. João, o que se passa com esse Miguel? O teu primo diz coisas estranhas. A voz da mãe tremia de confusão e dor. Miguel viu o meu desespero e propôs o impensável: talvez seja melhor separarmos-nos por um tempo. Eu não quero destruir a tua família. A sugestão foi como uma facada. Eu recusei imediatamente. Não vou sacrificar o que temos por preconceitos alheios, respondi com firmeza que me surpreendeu. Mas o conflito interno era enorme. Passámos dias em tensão, falando até de madrugada sobre sacrifício, sobre lealdade. Miguel chorou pela primeira vez abertamente, revelando o seu próprio medo de perder tudo. Eu amo-te tanto que prefiro sofrer sozinho, disse ele. Eu abracei-o e disse: juntos somos mais fortes. A traição do primo criou uma ruptura familiar. Os meus pais marcaram uma conversa por vídeo, cheios de perguntas dolorosas. Eu não neguei tudo, mas também não confirmei. Miguel ficou ao meu lado, invisível na chamada, segurando a minha mão fora de quadro. A pressão social aumentava, amigos distantes começaram a perguntar indiretamente. No trabalho de Miguel, um chefe conservador fez comentários velados sobre estilos de vida. Decidimos então enfrentar juntos. Organizámos um jantar discreto com 2 amigos próximos, o Rodrigo e a Ana, e contamos a verdade. O apoio deles foi o primeiro raio de luz. Vocês merecem ser felizes, disseram. O sacrifício que Miguel quase fez transformou-se em força coletiva. Eu cresci imensamente, de um rapaz dividido entre 2 mundos para alguém que escolhia o amor acima do medo. Miguel também amadureceu, aprendendo a não fugir. O apartamento tornou-se o nosso forte, mas sabíamos que o mundo lá fora exigia mais. A crise familiar continuou, com chamadas tensas e silêncios pesados. Cada decisão que tomávamos, continuar ou parar, tinha consequências emocionais profundas. Mas o nosso laço resistia, fortalecido pela compreensão mútua. Lisboa, com as suas luzes de Natal refletidas no rio, parecia sussurrar que o futuro ainda era possível. A primavera trouxe a resolução que tanto esperávamos. Depois de semanas de conversas difíceis com a família por telefone, decidimos viajar juntos para o Minho. Os meus pais receberam-nos com tensão inicial, mas o apoio dos amigos e a nossa calma ajudaram. Não foi fácil, lágrimas, perguntas duras, momentos de silêncio longo. O meu pai, homem de poucas palavras, disse finalmente: se isto te faz feliz, filho, eu aprendo a aceitar. A mãe abraçou-me devagar, ainda confusa mas aberta. Miguel ficou ao meu lado, respeitoso e forte. Voltámos a Lisboa transformados. A sociedade ainda tinha olhares, mas agora enfrentávamos-os de cabeça erguida. No trabalho e na universidade, o círculo de amigos alargou-se com quem sabia e apoiava. O nosso amor evoluiu para uma parceria madura, planos de viagem, projetos comuns, sonhos partilhados sem medo constante. Eu tinha crescido de um jovem cheio de dúvidas para um homem que entendia o valor da autenticidade. Miguel também, de impulsivo e protetor para alguém que confiava no futuro. O apartamento no bairro Alto continuou a ser o nosso lar, mas agora com portas abertas para a verdade. Enfrentámos juntos o julgamento residual, as festas familiares tensas, os comentários nas redes. Cada obstáculo reforçava a nossa escolha. Lisboa, com os seus elétricos e miradouros, tornou-se símbolo da nossa liberdade conquistada. O caminho não foi linear, mas cada passo, cada decisão, trouxe consequências que nos fizeram melhores. Hoje, olhando para trás, vejo como o momento daquela porta trancada abriu não só um segredo, mas uma vida inteira de crescimento e amor verdadeiro. O nosso relacionamento floresce em meio às realidades portuguesas, com família que aprende e amigos que ficam. Será verdadeiro ou falso que o amor entre 2 homens pode superar todos os preconceitos da família e da sociedade e trazer uma felicidade autêntica e duradoura?